Então, boa tarde aí, já ultrapassamos a manhã já. Eu vou pontuar apenas os principais fatos debatidos aqui, que basicamente foram três grandes linhas. A primeira, eu acho que a principal coisa que foi debatida aqui está relacionada à questão da recepção. Como que ela tem acontecido no cinema e na literatura, sobretudo com todo esse contexto um mundo complexo de mídias onde isso está sendo veiculado. E isso vai perpassar a questão da desmaterialização dos meios, que o Jefferson falou, e a questão os problemas da dimensão criativa, sobre o qual o Mike pontou aqui. E como isso vai lidar em relação à recepção? Se você tem um cineasta, ele não vai mais se preocupar apenas em eu vou fazer meu filme para passar no cinema, eu tenho que fazer um filme e eu tenho que saber que esse filme vai sair no Netflix, vai passar na televisão, vai ser jogado no YouTube, vai sair no torrent. Então há um processo até de democratização a esse acesso às informações. E aí eu volto a um ponto que o Fernando falou sobre a questão da revolução industrial e a revolução digital. Isso me lembra que não é um fato agora só com a internet. O Mike já tinha falado sobre a década de 60, 70, mas também a gente pode lembrar que o cinema, apesar de ser bem mais recente do que a literatura, ele sofreu impacto quando surgiu a televisão. Então, as pessoas iam ao cinema para assistir jornal, não era só assistir filmes, tinha uma série de coisas que eram divulgadas no cinema e, de repente, tem a televisão. Então, para que eu vou no cinema agora se eu tenho a televisão? Então, houve todo um processo de reestruturação. Então, a gente não chegou a debater isso, mas é uma coisa que sempre sobre os e-books vão acabar com o livro. Não vai. As coisas vão simplesmente se adequando, nada se perde, né? As coisas vão só se transformando e se adequando às tecnologias que vão surgindo. O outro ponto que eu queria trazer aqui, eu já vou chegar até um pouco adiantar a próxima mesa, mas sobre essa facilidade de acesso à informação, eu vou até mesclar três coisas que foram faladas por cada um aqui, sobre a questão da saturação de informação que essa facilidade gera. Então, eu tenho facilidade para pegar PDFs aqui, meu computador está cheio de PDFs e você acaba nem lendo, você acha que parece que só por estar no meu computador agora eu já estou sabendo disso aqui, já é o suficiente, mesmo sem ter lido. E aí, o próximo ponto, eu vou voltar à saturação, mas quando a gente pensa em questão do hibridismo, que esse tanto de meio vai gerando, e aí as coisas começam a se dialogar cada vez de forma mais próxima, aí é justamente o que eu falei que ia adiantar, depois o Felipe pode comentar, mas o Mike tinha falado sobre a gamificação do cinema e há também um processo inverso de uma complexidade. Eu pensei nisso em relação, por exemplo, eu jogava muito videogame e isso era uma questão muito de raciocínio lógico. Você pensar num jogo tipo um Pac-Man, alguma coisa assim, um Bomberman, são coisas totalmente lógicas. E hoje você tem um jogo com um roteiro de cinema totalmente complexo e o jogo deixa disso. Eu, por exemplo, não consigo mais jogar nada porque eu saio atordoado de lá com tanta informação. Então entra dentro dessa questão da saturação também que esse hibridismo vai gerando. Então o diálogo começa a ficar tão forte e começa a aparecer tantos aspectos de tudo que você fica sobrecarregado. Por último, eu volto à questão sobre a questão da mídia eletrônica mesmo e sobre o processo de banalização ao acesso, e o Jefferson chegou a pontuar sobre o mundo de banalidade, de cópias,
E volta justamente sobre essa questão que eu falei, que você tem Netflix, tem Torrent, tem tudo. E uma coisa que eu ia até perguntar, mas depois eu acabei evitando, mas o que acontece? Eu, como consumidor de livros, a gente tem um e-book, aí a gente volta àquela questão que a Ana Beatriz falou sobre o formato, que ele poderia ser mais interessante, mas enquanto consumidor, eu entro numa Amazon e de repente tem um livro que só está lá disponível em e-book. E eu já desisto daquilo, e você falou que acaba saindo muito mais o volume impresso do que o que está sendo comercializado. Só que o raciocínio em relação ao e-book, né? O impresso sai em maior quantidade. E o que isso me fez pensar é porque, enquanto consumidor, eu vejo o e-book lá sendo comercializado e eu não me importo nem com o valor, se ele custa R$50 ou 50 centavos. Eu só penso assim, tipo, tem um e-book aqui sendo vendido, então ele deve estar disponível de graça em algum outro lugar. Então eu vou procurar aqui de graça e se eu não achar, ao invés de comprar o e-book, eu pego meu dinheiro e compro um formato impresso. Porque vai ser mais interessante, eu vou ficar aqui com ele, fisicamente falando. E, por último, só para tentar sintetizar as coisas, é justamente como toda essa questão dessa complexidade toda que a mídia eletrônica está gerando, tanto no cinema quanto na literatura, e como isso vai interferir na nossa forma de pensar. E é justamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente, que é eu baixo o PDF e acho que eu já tenho conhecimento só por ter ele aqui. Eu faço o download de um filme e saio falando dele com propriedade como se eu tivesse assistido, mas na verdade ele só está aqui armazenado no computador. Então todo o processo de pensamento está sendo alterado ao longo disso. Não sei, fica a pergunta aí sobre a que ponto nós chegaremos, qual vai ser a transformação que tudo isso vai gerar. Mas eu acho que é isso. Obrigada a todos. Vamos ao intervalo, vamos almoçar e retornamos às 14h30.